Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial nesse time de síndico 5 estrelas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar aqui no sininho para ser notificado de todas as novidades da Conde TV. E hoje quem vai abrir o programa dando tema para nós é o nosso amigo Gustavo Moretti. Olá, meus amigos, estou aqui de volta. Hoje falaremos de destituição, que é um processo para troca de síndico de uma maneira forçada, né? Vamos lá, gente. Esse tema é um tanto quanto delicado, principalmente pela forma que as pessoas utilizam essa destituição, né? Hoje a gente, nas concorrências que a gente participa aí, quando nos deparamos com algum morador ou algum hater aí contra, eles apelam para a questão da destituição e tratam isso de uma forma totalmente distorcida e pejorativa, né? Como que funciona, o que é um processo de destituição? Esse processo ocorre quando uma massa condominial ou parte dos moradores estão insatisfeitos, né, com o trabalho que está sendo realizado e eles precisam juntar uma procuração, uma lista de uma abaixo-assinado, né, de pelo menos 25% dos apartamentos, das unidades, da fração ideal, protocolar esse pedido junto à administradora e aí é convocado uma assembleia específica com esse fim de destituição para aí ser tratada a saída ou não do síndico. No momento esse que será levado à assembleia, o síndico deve obrigatoriamente ter a opção, né, ter a ampla defesa e depois disso, né, depois de colocado a versão de todo mundo, aí sim é colocado em votação com o quórum de maioria simples da assembleia, nesse caso de destituição. Via de regra, esse é o processo de destituição e a gente vai tratar aqui um pouco sobre os desdobramentos dessa situação. Sim. Lembrando que, para quem tiver curiosidade, tudo isso que o Gustavo comentou está no artigo 1349 do Código Civil, é um artigo específico para a destituição do síndico. E muitas vezes, assim, em que situação que um síndico passa por um processo de destituição? É só desagradar um condômino. Desagradou um condômino, notifica um condômino, ou não faz aquilo que ele quer, que ele se acha o dono, ele não se candidatou a síndico, mas ele se acha o dono do condomínio. Ele quer que você faça tudo aquilo que ele te determina. Principalmente com um síndico profissional, ele acha que, muitas vezes, essa pessoa acha que você é empregado dele. Porque eles pagam o nosso salário, né? É o que eles falam, né? Paga o salário, eu pago o seu salário e tal. Ele não entende que nós somos prestador de serviço. Então, muitas vezes, assim, começa com uma pessoa insatisfeita, essa pessoa começa a querer angariar mais pessoas insatisfeitas. Tem aí um direito do condômino, como a gente gravou aí sobre democracia, tudo, é um direito do condômino não gostar da gestão. Porém, tem que ser respeitado o rito, tem que ser respeitada a lei. Como eu falei, o artigo 1349 trata desse assunto e a destituição do síndico tem que ser motivada. Tá? Ele tem que praticar irregularidades, tem que ter uma motivação, não simplesmente assim, eu não gosto do síndico, então eu reúno lá 1/4 da fração ideal do meu condomínio, pego um abaixo-assinado lá e coloco. Tem todo um processo, tem todo um procedimento para ser feito e eu falo para vocês que assim, a grande maioria não sabe como é que é feita, não sabe fazer e a grande maioria das vezes isso não vai para frente porque é feito de maneira equivocada. Eu acho que, primeiro, existe uma situação que muita gente morre de medo de abaixo-assinado, morre de medo de enfrentar uma assembleia de destituição, porque acha que isso pode pesar contra o nome da empresa e tudo mais. Eu não faço parte desse grupo, eu já enfrentei algumas eu sobrevivi, outras nem tanto. Mas assim, o que eu vejo muito nesses processos de destituição é que existe a falta da motivação. A motivação é única e exclusivamente política, é única e exclusivamente porque eu não gostei, pessoal, ou porque eu fui atacado, é uma pessoalização em cima da figura do síndico. E não em cima de algo concreto, de uma má gestão. Porque na visão deles, qualquer coisa... o problema é que o termo má gestão é muito subjetivo e é muito amplo.
Uma má gestão, na minha opinião, é uma gestão que não limpa o chão. Mas isso é suficiente para destituir um síndico? Isso você vai julgar na reeleição. Exatamente. Então, agora, a questão da destituição é quando você comete algum superfaturamento, algo ilícito, alguma coisa assim, que além de uma simples destituição de síndico, é até passível de crime, até passível de ação civil, de reparação e uma série de coisas. Então, precisa existir um pouco mais de consciência naquilo. Eu acho que é a mesma coisa, de novo, traçando um paralelo com a questão política que a gente tem. Desde quando a gente passou pelo primeiro processo de impeachment do Collor lá atrás, tal, todo mundo, o presidente falou alguma coisa que não gosta. Impeachment. Quiseram colocar o Fernando Henrique em impeachment, quiseram colocar o Lula em impeachment, colocaram a Dilma em impeachment, quiseram colocar o Bolsonaro em impeachment, o próximo que vai entrar vão querer colocar impeachment de novo. Então qualquer coisa que se fala já começa impeachment. E o síndico não é diferente. Mas esquecem do problema que isso traz para o coletivo. Quer dizer, se a gente traçar de novo um paralelo com o mercado externo, qual que é a visão que os investidores do exterior e tudo mais, que o mercado tem do Brasil? É uma zona, toda hora eles querem tirar o presidente. O que vai acontecer com o condomínio? Cara, aqui ninguém está satisfeito com o síndico, toda hora troca de síndico, e trocar de síndico toda hora é ruim. É ruim, porque isso também, além de prejudicar a gestão, toca um carimbo no condomínio de bagunça. Porque a partir do momento que você troca toda hora, tá evidente que o problema não é o síndico. E até falo, Mauro, isso, uma parte no teu raciocínio, nem só a troca de síndico antes do término do mandato. Se cada síndico fica um mandato só, isso também é um problema. Por que nenhum síndico fica 2 mandatos, 3 mandatos nesse condomínio? Ninguém consegue trabalhar? Exato. Então, em relação ao que o Mauro colocou, né, de ter o meu receio, para ser bem sincero, em relação à destituição, é que eu venho de uma área contábil, eu venho de uma área... na verdade, todos nós, né? Eu carrego comigo algo que eu preservo muito o meu nome e a minha imagem, né? Então, infelizmente, conforme eu falei no início, meu receio não é a destituição em si, é como essa destituição vai ser tratada no mercado. Mas aí a gente tem que colocar as razões e tudo mais. É a mesma coisa que a gente estava falando naquela Assembleia de Prestação de Contas. Isso. Reprovou as contas? Beleza. Reprovou por quê? Porque eu quis? Faça o porque eu quis constar em ata, porque aí vai ficar sem motivo. Sim. Vai evidenciar um motivo político. O que acontece hoje em dia, nos processos de seleção de síndicos, na verdade, muitos deles, né, principalmente quando tem pessoas de má fé envolvidas no processo, né, como a gente encara a maioria das vezes, eles pegam qualquer problema, né, eles jogam lá, puxa seu nome, puxa seus processos, e quem tem, né, e eles acabam utilizando qualquer situação diferente do normal que você enfrentou, eles acabam tratando aquilo, né, como sentido pejorativo. Eu, graças a Deus, nunca passei ainda por um processo de destituição, né, e é algo que eu evito, né, porque você acaba sentindo quando você não está bem, não está legal, não está atendendo. E quando acontece isso, para evitar até uma destituição, tem a renúncia. Às vezes não é nem renúncia, viu, Mauro? Às vezes não é nem renúncia. Porque, no meu caso, por exemplo, eu percebi que eu estava desagradando, nesse caso era o conselho, né? Aí o conselho, não tá legal, tá bom, eu convoco, não precisa te dar o trabalho de ter 25%, eu convoco uma assembleia, vamos para a assembleia, eu exponho o trabalho que eu fiz, né? Você expõe o que vocês... E a Assembleia decide. Não gosta, e a Assembleia decide, porque o que eu costumo dizer, a gente foi eleito pela Assembleia, então não dá pra gente sair por conta de meia dúzia de conselheiro que está insatisfeito. Se isso for refletido no modo geral, a gente faz isso, porque eu trato os contratos, assim como eu tratei a vida inteira os meus contratos de contabilidade. Eu sou um prestador de serviço e eu tenho um contrato, né? Se dado momento o tomador de serviço está insatisfeito com a minha atividade, desde que isso reflita mesmo de fato o que a maioria pensa, não tem problema nenhum. A gente chega lá, convoca uma assembleia e sai. A questão do desgaste da destituição, né? Todo desgaste emocional, inclusive, né? De você ser... Hoje o pessoal apela, né? Tem a famosa fake news aí, o pessoal apela, o pessoal traz
uma série de mentiras que, contadas várias vezes, acabam muitos achando que é verdade, né? Então, eu estou participando de um processo de seleção atualmente, onde estão mentindo descaradamente sobre uma situação, e aí tem pessoas que não vão atrás da informação, elas apenas acreditam, que nem você falou, coloca na ata o motivo da destituição. Legal, mas essa pessoa que está julgando, ele vai falar só que você foi destituído, e a maioria não vai atrás da motivação da destituição, você entendeu? As pessoas, elas pegam aquilo que interessa para elas e não vão a fundo. Então, às vezes acaba sendo tirado de um processo por uma situação que não tem o menor sentido. Eu concordo plenamente contigo. Agora, o que eu acho só, assim, o que eu falo que eu não tenho receio e tudo, é quando a gente entra exatamente nessa seara das fake news. Eu acho que a fake news, uma forma da gente combater é a gente enfrentando o problema, porque se a gente simplesmente fala assim, então eu renuncio, ali na frente isso vai virar uma confirmação da fake news, porque vai se dizer, vai se bater na tecla. Então eu acho, claro, eu entendo que existem casos e casos, até porque todos os processos que já aconteceram hoje, também não foram muitos, tá, gente? Não sou destituído a cada 15 minutos, não. Assim, todos eles sempre tiveram um cunho político, nunca houve um embasamento. Tanto que, assim, eu não tenho uma ação, não tenho uma questão, um questionamento a respeito de contas, não tenho contas reprovadas só também por questão política, nunca teve um apontamento a respeito disso. Então, são sempre questões políticas, isso me deixa muito tranquilo, até para enfrentar os processos e tudo mais. Agora, e quando você entra nessa situação, porque, eu vou participar de um processo seletivo, isso é desgastante. Quando alguém começa a levantar esse tipo de coisa e já age dessa má fé da situação, eu já falo, que dor de cabeça que eu vou ter nesse condomínio? Será que o que eu estou cobrando vale a pena eu entrar nesse processo? Então, cara, você não quer? Tchau, já vou embora. Isso aí, é óbvio que isso vai da opinião de cada um. Eu acho que uma grande vantagem que nós temos aqui entre nós três é o fato da gente se dar muito bem e também da gente ter perfis diferentes de gestão e de encarar as coisas. É por isso que o programa gera sempre altos debates aí. Eu vou até contextualizar esse negócio que tu falou da mentira, mas antes eu queria falar assim, até para quem está assistindo o programa, com certeza você já passou por isso, você que é síndico, que já está no mercado, e você que está querendo entrar no mercado vai passar por isso em algum momento. Foi aquilo que a gente falou da ameaça, quando você falou bem-vindo ao clube, né? A primeira abaixo-assinada a gente também nunca esquece. Nunca esquece. Eu passei por isso uma vez, na minha primeira empresa, quando eu tinha um sócio, na época que o WhatsApp não deletava a mensagem, e ele mandou uma mensagem achando que era para mim e foi no grupo do conselho, e aí já tinha dito, e a gente acabou passando por um processo desse com a ajuda da administradora, porque nós quisemos mudar de administradora, a administradora se insurgiu contra isso e deu todo o apoio para uma oposição mentir, e lá eu levei um advogado, inclusive na época, isso em 2016, e aí quando chegou na Assembleia eu perguntei para o advogado qual o motivo da nossa destituição, qual o motivo da Assembleia. Ele falou, nenhum motivo, simplesmente comercial. Assim mesmo. Aí eu entrei nessa seara que você falou. Vale o desgaste? Não vale. Eu simplesmente falei, tá ok, comercial, tá bom, saímos. O rapaz lá entrou, tá até hoje no condomínio. Eu sou síndico de um condomínio do lado. Vida que segue. Vida que segue. E outra coisa, os condomínios são iguais. Quem entra nos dois condomínios compra apartamento no condomínio onde eu sou síndico. Tá? Esse é o ponto. É um apartamento muito mais valorizado onde eu sou síndico do outro, que o rapaz continua lá até hoje. E metendo os pés pelas mãos. Contextualizar só essa coisa da mentira. Porque eu li isso e isso ficou marcado, ficou gravado no Twitter da doutora Anísia Yamaguchi, está escrito lá. Uma verdade é uma verdade. Uma mentira contada muitas vezes continua sendo uma mentira, né? Eu também acho que a gente tem que enfrentar a coisa. Existem meios, às vezes, da gente conseguir enfrentar sem se desgastar tanto. Porque, às vezes, assim, a pessoa está inventando um negócio lá. Você marca uma assembleia e põe algumas pautas lá e deixa as pessoas perguntar, você explica, você quebra um pouco aquele negócio. Hoje eu tenho essa experiência
para isso. Eu estou sofrendo isso num condomínio que um rapaz lá que é do contra, tal, não sei o quê, começou a fazer reunião com os moradores e inventar coisas, fez até pegou lá as assinaturas, colocou, só que tudo feito da maneira errada e apesar de sempre que eu entro no condomínio de eu falar isso, não precisa desgaste. Na verdade, fala comigo, eu marco uma assembleia e a assembleia decide. Porém, assim, o conselho não é que está ao meu favor, na realidade, assim, o conselho não tem, tanto que nunca participou de nenhuma, o conselho é contra o que o cara está fazendo. Muitas pessoas são contra o que o cara está fazendo. Tanto que ele não conseguiu um quarto de assinaturas. Ele achou que tinha conseguido e mandou lá, tinha até inquilino assinando, pessoas que não eram filho do proprietário assinando, porque o cara bate de porta em porta. E quando eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim, Walter, não, aqui eu não quis falar contigo, fazer fofoca, porque tem muito isso. A pessoa não quer falar contigo porque acha que está fazendo fofoca, mas ela está acreditando, entre aspas, naquilo que a outra pessoa vem contar de mentira. E aí entro naquele negócio. Meu mandato está acabando, eu mesmo já tomei a decisão que não quero, porque assim, emocionalmente para a gente e para a empresa é ruim. A gente briga contra a destituição, mas tudo tem um limite, né? Você não vai ficar ali, se você sente que realmente o condomínio não se encaixou, se a coisa não deu certo, e entra nessa situação que eu estava comentando com vocês antes da gente começar o programa. Esse condomínio está no 3º mandato. No 1º mandato do outro síndico, já queriam que o rapaz saísse. Ele bateu o pé um pouco lá, conseguiu mais um mandato. No final do 2º mandato, ele desistiu, ele não quis mais. Aí eu entrei. Aí já tem gente querendo que eu saia, porque se você não agrada o grupo A, o grupo B agrada o grupo B, o grupo A, e você não está agradando porque você está simplesmente gerindo o condomínio. Aí, naturalmente, você vai agradar umas pessoas e vai desagradar outras, como tudo na vida. Se você vai inverter, quem é agradado hoje, amanhã vai ficar desagradado. Vai ficar desagradado. Só que assim, em 3 gestões, um síndico ficou 2. Em 3 mandatos, um síndico ficou 2. Porque bateu o pé um pouco, a administradora forçou um pouco a permanência dele na 2ª. E aí ele desistiu. Aí mais um síndico, 1. O próximo síndico vai ficar quanto tempo? Quem que está errado? Então, mas eu conheço um condomínio que, inclusive, eu fui o primeiro síndico dele, deu 6 meses, eu pedi para sair, eu não aguentei. Ele está completando agora, se não me engano, no final desse ano ele completa 3 anos de vida, está no 5º síndico. Entendeu? Porque ninguém consegue ficar. Eu só antes de dar continuidade para vocês encerrarem, eu queria só colocar mais um ponto nessa questão, que é, assim, o fato do pessoal fazer um abaixo-assinado, a gente não tem interesse, sabe? Perder um contrato para nós sempre é ruim, não só pela questão financeira, como também, por exemplo, eu fico extremamente frustrado quando não consigo realizar um trabalho que eu imagino, falo, pô, eu tinha tanto potencial naquele condomínio e tal. Mas não precisa levar uma situação como essa. A gente pode chegar lá e convocar uma assembleia, a gente tem a livre opção de renúncia também, porque eles acham que só eles podem mandar a gente embora, mas a gente também pode dispensar o condomínio. Sim. Nós não somos funcionários de ninguém, não existe uma hierarquia. Eu até comentei outro dia isso num negócio que o pessoal fala assim, porque você é nosso funcionário, a gente paga seu salário. Eu falei assim, não, deixa eu só deixar uma coisa bem clara para vocês. Quem paga o meu salário é a minha empresa. O condomínio paga honorários para minha empresa, que não é suficiente para cobrir o meu salário. E o que você paga de taxa condominal também não é suficiente para cobrir todas as outras despesas do condomínio. Então, até brinquei, falei assim, acho que dá mais ou menos uns 10, 12 reais. Se não precisar mais falar com você pelo WhatsApp, eu faço questão de te pagar isso todo mês, entendeu? Assim, para não ter problema numa situação como essas. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ter um pouco mais de consciência, de respeito pela figura que está lá, sabe? Não é porque ninguém precisa agradar, eu não estou lá para agradar ninguém, eu estou lá para fazer um trabalho, ninguém é obrigado a gostar do meu trabalho. Sim. Mas eles têm obrigação de me respeitar da mesma forma como eles são respeitados. Sim. Porque na verdade, Mauro, em relação à imagem, né, o que a gente, pelo menos eu brigo a vida inteira, é para preservar o meu nome. Porque assim, a gente trabalha duro para chegar, né, onde a gente chegou, para atingir os níveis que a gente tem.
e de repente vem uma pessoa irresponsável e começa a atacar com pontos que não tem nada a ver, né? Então, que nem você falou, a questão às vezes do contrato, se a pessoa não me quer lá, eu não vou. Eu também penso assim, eu também faço assim. Porém, muitas vezes a gente tem a obrigação, em algumas situações, quando tem, sei lá, é um condomínio muito próximo de onde você mora, você tem por obrigação moral, né? Na verdade, desmentir aquele fato. Sim, sim. Por mesmo que nem lá no meu caso, mesmo que as pessoas não queiram votar em mim, não participam, não tem problema nenhum. Mas aquela situação precisa ser esclarecida para que aquilo não torne, né? Não atinja, porque eu sou pai de família, né? E tudo isso acaba agredindo as pessoas que moram comigo, que fazem parte da minha família. Então, a questão da destituição, só para deixar claro a minha posição aqui, a questão da destituição, via de regra, pela lei, é algo que é tranquilo para acontecer, né? Existe a previsão legal para isso, tem que estar fundamentada, tem que estar embasada. Muito mais fácil destituir um síndico do que empichar um presidente, né? Exatamente, mas a questão é como as pessoas, como o mercado vai utilizar essa informação. Essa situação que tu colocou é muito importante, assim, porque a gente que é honesto, a gente que tem caráter, se preocupa com isso. Tem muita gente por aí que não se preocupa com isso. Mas a gente se preocupa muito mais com essa coisa da nossa hombridade, né? Daquilo que do exemplo que a gente é para nossa família em casa, do que propriamente dito com essa situação, foi destituído, tal. É uma situação comercial, é um problema político, tal. Tudo bem, mas não vai querer contar mentira, né? Inventar alguma coisa, que o Gustavo é isso, o Gustavo é aquilo, o Walter, o Mauro, né? Seja honesto, né? É importante entender que o síndico, a responsabilidade do síndico, inclusive o nosso diretor vai colocar aqui em cima um vídeo que a gente gravou, tá? Depois você clica aqui e assiste novamente um vídeo que a gente gravou na primeira temporada do programa sobre as responsabilidades do síndico. E é importante que o síndico ele é eleito numa assembleia, independente de ser profissional, pode ser orgânico, pode ser voluntário. Ele é eleito num condomínio para representar a massa condominial, para gerir o condomínio da melhor maneira possível, valorizar o patrimônio, respeitar as leis, né? E aí, de acordo, eu sempre não me canso de citar isso, a gente é regido pelo artigo 1348 do Código Civil, é a única função, né? Não é uma profissão, o síndico profissional ainda, mas é a única função que está lá no Código Civil brasileiro. E dentro do próprio Código Civil está lá que a gente tem que respeitar a convenção, regimento interno. Então o nosso trabalho é fazer uma boa gestão financeira, cobrar, fazer as manutenções, valorizar o patrimônio do condomínio, né? Como eu falei, tem mais no programa que a gente gravou aí, que vai estar aqui para você acessar no link e assistir. Mas a destituição, ela tem que ser baseada numa falha dessas. Se a gente está fazendo alguma coisa errada nesse processo, você não está pagando alguma conta, e até a gente citou num outro programa, já aconteceu às vezes de uma falha, uma conta não ser paga, mas se você visualizou o erro, corrigiu o erro, restituiu o condomínio de uma possível multa, de um possível juros, você já fez o seu papel, né? Esse erro não deveria ter acontecido, mas ele aconteceu, mas foi corrigido. Então, na verdade, a destituição do síndico é uma motivação de uma irregularidade que ele pratique nessas funções que ele tem. E a gente fica por aqui, curte e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Estamos nas plataformas de podcast, até o próximo programa.